para te falar que a taxa de juros é a segunda maior no governo do século XXI. O Mano Ferreira tem todos os detalhes. Que fase nós vivemos? Exatamente, David, Brasil. O pessoal no intervalo que tá tirando de sarro ali já menos me complica, meu cara. Ficou agora. Vamos seguir, mano. Não, mas é o seguinte, David. Infelizmente, a gente está vivendo agora a nossa segunda maior taxa de juros no século XXI na história do Brasil. Um levantamento publicado pelo Poder 360 destacou isso. Qual que foi a maior taxa de juros? Foi no governo Lula também. Só que a diferença é que naquela época a gente vinha do processo de estabilização, plano real, etc. A trajetória era de diminuição da taxa de juros. Agora a gente vive uma trajetória de voltar a ter a taxa de juros crescendo, ou seja, o cenário, o filme, né, apesar da fotografia lá atrás ser pior, o filme agora é mais preocupante. E o que é que explica uma taxa de juros tão alta? É a insustentabilidade das contas públicas. É o fato de que a gente olha para o nível de endividamento do país e ele está fora de controle. Ele está crescendo numa casa de 11, 12 pontos percentuais em relação ao PIB neste governo. É muito. Isso é o maior nível de endividamento no comparativo com qualquer país que tenha renda parecida com a nossa. Então, essa é uma situação muito complicada e o que eu acho mais interessante é que, se não tivéssemos essa notícia da taxação do Trump, esta seria a grande questão do país. O problema econômico, o problema da insustentabilidade das nossas contas. É isso que precisa ser cobrado do governo atual. E, infelizmente, com esse novo contexto, o tema mudou e parece que o governo sai da defensiva para o ataque. Sem dúvida alguma. A gente está repercutindo aqui para o pessoal de volta da rádio sobre a situação, né, da taxa de juros, que está realmente elevadíssima. O Mano Ferreira estava contextualizando isso para a gente e politicamente também, né, doutora Priscila? É uma situação que vai se agravando para o governo do presidente Lula. Sim, a gente observa que, em razão da economia, né, um dos fatores que leva a essa baixa, quando ele tem lá... Quando eleva a queda. Ele tem queda, eu quero dizer. A queda dele, ele tem sentido aí na sua popularidade. Né? Eu quero falar popularidade, isso mesmo. Essa queda na popularidade, David, um pouco tem razão a economia. A gente observa que, inclusive, o próprio presidente Lula, ele questionou a taxa Selic de 15%, criticando não só o governo anterior, mas também o próprio presidente do Banco Central. Falou que não tem como num país, e segundo as palavras do presidente, estar ali bom na economia, segundo a palavra dele, e ter uma taxa Selic de 15%. Então ele fala, não tem como o Brasil avançar agora. A gente precisa lembrar que o Galípolo foi indicado por ele, né? Então, ele criticou o próprio Galípolo, que foi o seu indicado. E eu sinto, David, no meu bolso, eu não sou uma economista, mas café é alto, alimentos, quem sofre é o consumidor. Por quê? O poder de barganha vai caindo cada vez mais quando a gente tem taxa de juros. Tudo aumenta. Então, claro que, se você pegar determinados economistas, eles vão dizer, não, o Brasil, embora nós estejamos com uma taxa de juros alta, não, o Brasil está ótimo na economia. Você vai encontrar pessoas que, tecnicamente, defendam uma economia atualmente boa. Mas eu, Priscila, como dona de casa, enfim, no poder de compra mesmo, eu visualizo muita dificuldade, cada vez mais, se o governo, não pegar firme e demonstrar para a população que, de fato, essa economia está boa, cada vez mais a popularidade dele vai cair, porque eu visualizo muito ruim a economia com o meu poder de compra. Café alto, arroz alto, eletrônicos alto, tudo alto, em razão desses juros, David. Doutor Mesquita. Importante lembrar que, desde então, a maior taxa de juros aqui no Brasil foi de 2006, justamente também no governo Lula. Então, quer dizer, o PT, que sempre criticou tanto a taxa de juros elevada quando não esteve no poder, é responsável pelas duas maiores taxas de juros nos últimos 20 anos. Isso é muito ruim, porque a gente sabe que a taxa de juros elevada, ela só favorece o investidor que especula e não produz nada.
É gente ganhando dinheiro no país às custas de especulação, de investimento, de aplicação financeira, sem produzir, castigando, por outro lado, o setor produtivo, poder de compra da população, e é mais um reflexo aí da incompetência do nosso governo federal.